338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é terça-feira, 13 de abril de 2021. Vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Poços de Caldas registra queda em número de homicídios no primeiro trimestre. Em Andradas, paróquia São Sebastião bate sinos em homenagem aos mortos por Covid-19. E você também ouve no Jornal da Cidade. Entrevista na série 100 Dias de Governo, o Jornal da Cidade conversa hoje com o prefeito de Santa Rita de Caldas, Emílio Torriani. Adiado o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2021. Morre o ex-prefeito de Carmo do Rio Claro, Ângelo Leite Pereira. Novas regras no trânsito. Criança com até 10 anos só podem ser transportadas em cadeirinhas. Profissionais da educação de Aguaí, São João da Boa Vista e Águas da Prata são vacinados nesta segunda-feira. Em Ouro Fino, calçadão da Rua 13 de Maio recebe nova iluminação. Receita Federal apreende R$100 mil em eletrônicos em Poços de Caldas e Pouso Alegre. Momento Agro, exportações em alta e problemas no campo fazem o preço do boi e do milho disparar. Valor bruto da safra brasileira será recorde. Preço do café registra alta. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. Assista a gente pela internet. Acesse a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. E o seu Jornal da Cidade desta terça-feira já está no ar. Destaque desta edição. Estamos no ar e começamos a edição de hoje falando sobre a redução no número de homicídios em Poços de Caldas. O município vizinho registrou queda de homicídios no primeiro trimestre de 2021. Os dados foram divulgados ontem pelo governo de Minas. Pois é, conforme os dados divulgados, o número de vítimas de homicídio teve queda de 16,9% em todo o estado no primeiro trimestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março deste ano, 635 pessoas foram assassinadas em Minas Gerais, quando que no mesmo período do ano passado tinham sido 764. Pois é, Francisco, a região de Poços de Caldas, conforme os dados do governo, registrou uma redução de 54,6% em homicídios. Em Andradas, nesse último final de semana, houve homenagem às vítimas da Covid-19. A paróquia de São Sebastião tocou sinos 60 vezes pelo que corresponde aos números de mortos pela doença no município até domingo, já que nesta segunda-feira mais uma morte foi confirmada. Pois é, a homenagem atendeu a um pedido da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil como forma de destacar a importância da manifestação de sinais de esperança, fé, solidariedade diante as mortes pela Covid. E por conta das restrições impostas pelo novo decreto, as igrejas de todas as denominações permanecem fechadas para celebrações com a presença dos fiéis. E faleceu ontem em Carmo do Rio Claro o ex-prefeito Ângelo Leite Pereira, que governou o município de Carmo entre os anos de 89 a 92, de 97 a 2000 e de 2005 a 2008. A prefeitura decretou luto oficial em todo o município de Carmo do Rio Claro pelo período de 3 dias. O horário do sepultamento e a causa da morte não foi divulgado. Notícias.
O estado de Minas Gerais distribuiu a 12ª remessa de vacinas contra a Covid-19 nas unidades regionais de saúde. As novas doses devem chegar a Andradas nos próximos dias. As doses da 12ª remessa de vacinas contra a Covid-19 já foram distribuídas para as 28 unidades regionais de saúde e em seguida seguirão para os municípios. O lote contém 478.150 doses de imunizantes. Janaína Almeida, diretora de agravos transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde, fala sobre os grupos contemplados. Esta remessa conta com 257.750 doses da vacina AstraZeneca e 220.400 doses da vacina Coronavac. Irá proporcionar a distribuição da segunda dose relativa ao esquema vacinal dos trabalhadores da saúde, da população de 70 a 74 anos e ainda a continuidade de aplicação da primeira dose dos grupos de 65 a 69 anos e dos integrantes das Forças de Segurança, Salvamento e Forças Armadas. A logística de distribuição das doses conta com o apoio das Forças de Segurança. Minas Gerais recebeu até agora mais de 5 milhões de imunizantes contra a Covid-19 para a maior operação de vacinação da história do Estado. Sônia Neri. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta terça-feira, o céu amanheceu nublado em Andradas, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia, podendo haver chuva fraca devido à quantidade de nuvens. Neste momento, faz 21 graus. À tarde, a máxima é de 26 graus. A umidade relativa do ar está avaliada em 81%. Já para amanhã, a mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, um sistema frontal se afasta pelo oceano e fica na altura do Espírito Santo, gerando tempo instável em parte do sudeste. A chuva ganha força principalmente na Grande São Paulo, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nas demais áreas do sudeste, tempo firme e sem chuva. A temperatura varia entre 12 e 33 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, exportações em alta e problemas no campo fazem o preço do boi e do milho disparar. Valor bruto da safra brasileira será recorde. As exportações brasileiras de carne de boi voltaram a bater recorde em março. Dados do governo apontam que o país embarcou 134 mil toneladas, 31% a mais que em fevereiro e o maior volume já registrado nesta época do ano. As exportações para a China, principalmente, ganharam força, o que pode ter relação com o novo surto de peste suína africana no país asiático. As vendas para fora ajudam a manter um cenário de baixa oferta aqui no Brasil e de preços em alta, com a arroba do boi gordo cotada no indicador CPEA-B3 em torno dos R$320. Produtores de milho de Santa Catarina estão preocupados. Como se não bastasse a seca que castigou várias regiões do país, eles ainda viram o ataque da cigarrinha derrubar a produção. Tanto que a projeção de colheita de 3 milhões de toneladas já despencou. E agora a tendência é que ela fique em 2 milhões. Aliás, com muitas dúvidas sobre como o clima vai afetar a segunda safra de milho, muito agricultor Brasil afora tem segurado as vendas, o que gera recorde de preços em várias praças, com a saca vendida a quase R$100 no indicador Exalc BMF Bovespa. E a agropecuária brasileira deve produzir neste ano R$1,057 trilhão em mercadorias,
alta de 12% na comparação com 2020 e um novo recorde. Os números são do Ministério da Agricultura. A causa do avanço é a combinação safra recorde e preços em alta. Por exemplo, porque o dólar acima dos R$ 5,00 acelera as exportações e aquece o mercado. Destaque para os produtores de soja, que devem faturar 31% a mais neste ano. Os de milho receberão 21% a mais, caso o clima não atrapalhe. E os de trigo, 23% a mais que em 2020. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 680 em Andradas. E agora você irá conferir a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a terça-feira com alta de 0,69% no preço e é vendida a R$ 730,21 na cidade de São Paulo. O café robusta também teve elevação no valor. A alta foi de 0,02% e a saca é comercializada a R$ 454,19 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou redução de 1,22% e o produto é vendido a R$ 105,25 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 1,70% e a mercadoria é comercializada a R$ 102,73. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve salto de 0,59% e é negociada a R$ 95,93. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 96,00. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 80,00. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 85,00. Os valores são do Canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Minuto Econômico. Vamos à cotação do dólar, que opera em alta nesse momento está sendo comercializado agora a R$ 5,72, em alta de 0,12%. O euro também opera em alta e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,83, em alta de 0,35%. Notícias. A Receita Federal adiou para o dia 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. De acordo com a Receita, mais de 12,4 milhões de declarações já foram realizadas. Adiado o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2021. A Receita Federal confirmou a alteração nesta segunda-feira. O prazo, que terminaria no dia 30 de abril, agora vai até 31 de maio. A mudança já está publicada no Diário Oficial da União. Segundo o fisco, a ampliação do prazo foi feita para suavizar as dificuldades impostas pela pandemia de coronavírus. Este ano, o fisco espera receber 32.600.000 documentos dentro do prazo. Aproximadamente 1/3 dos contribuintes já acertou as contas com o leão. Está obrigado a apresentar a declaração anual o contribuinte que no ano passado recebeu rendimentos tributáveis maiores que R$ 28.559,70. Quem teve rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, também está obrigado a declarar. Há outras situações que obrigam a declaração e o contribuinte encontra detalhes na página da Receita na internet. Além das mudanças relacionadas ao imposto de renda, o órgão também prorrogou para 31 de maio os prazos de entrega da declaração final de espólio e da declaração de saída definitiva do país, assim como o vencimento do pagamento do imposto relativo às declarações. Milena Abreu. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. Jornal da Cidade. Em entrevista. Na série 100 Dias de Governo, o Jornal da Cidade recebe hoje o prefeito de Santa Rita de Caldas, Emílio Toriani, do PSD.
Emílio foi eleito com 62,52% dos votos. E ele já está aqui nos estúdios da Rádio Vinícola. Bom dia, prefeito. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Muito obrigado vocês aí pelo convite. É sempre muito importante aí que os veículos de comunicação abram esse espaço para nós, para que a gente possa ter um diálogo aí direto com a população. Desde já eu fico muito agradecido com vocês aí pela oportunidade. Certo, prefeito, eu quero começar perguntando qual a sua avaliação dos primeiros 100 dias do seu governo. Não há como começar uma avaliação sem falar da questão da pandemia, né? Nós tínhamos um planejamento, escolhemos a nossa equipe dentro de capacidade técnica, né? A gente não fez promessa de cargo durante a campanha, para que a gente pudesse montar uma equipe que fosse técnica, que soubesse mesmo, tivesse conhecimento amplo de cada área. E a gente fez dessa forma. Todos tinham um planejamento para ser executado e tenha sido executado com primazia. A gente tem tido uma avaliação muito boa da população. E essa pandemia acabou um pouco prejudicando os projetos, né? Que a gente tinha uma carência na cidade muito grande na área de esporte, na área de lazer, de turismo, que precisava ser fomentada, e a gente tinha um projeto amplo nisso. E infelizmente essa segunda onda da pandemia acabou fazendo, assim como todas as pessoas, a gente ter que se reinventar e criar projetos diferentes que fossem adaptados para essa pandemia. Porém, a gente conseguiu humanizar o atendimento na prefeitura, que a gente tem recebido muito elogio nesse sentido. Hoje as pessoas têm acesso a gente, hoje as pessoas conseguem fazer as reivindicações delas e não são massacradas por isso. Muito pelo contrário, as pessoas que fazem críticas construtivas e educadas da nossa gestão, a gente entra em contato com eles para que eles possam fazer essas reivindicações para nós, e essa humanização foi muito bacana. A gente tem tido uma atenção muito especial com a questão da zona rural, sabe? Nós temos um município muito extenso e que eu costumo dizer que nós estamos há 30 anos atrasados dos outros municípios na questão de conservação da zona rural. E por incrível que pareça, espero que eu não esteja estendendo demais a pergunta. Não, fica à vontade. Tranquilo. A gente, apesar de ter uma extensão muito grande da zona rural, a gente não tinha uma secretaria de agricultura na cidade. Parece cômico, mas isso é verdade. E a gente já implantou a secretaria de agricultura na cidade. A nossa secretária de Agricultura e Meio Ambiente talvez seja uma das maiores autoridades em se tratando de meio ambiente na região, sabe? Inclusive um site americano fez referência ao trabalho que ela vem realizando. Olha só. A gente já conseguiu, inclusive, já enviar para a Câmara o projeto do SIM, que é o selo de inspeção municipal, que hoje os agricultores vão poder comercializar o produto artesanal deles com selo de certificação regional para poder fazer essa comercialização. A gente já deu entrada, inclusive foi aqui em Andradas o lançamento, que é o projeto conservador da Mantiqueira, que a gente vai preservar as nascentes as nascentes que os produtores rurais têm nas suas propriedades e compensá-los por isso, para que a gente não precise ter uma nova pandemia, um novo problema daqui para frente, que eu acredito que possa ser a falta d'água, né? E a gente quer evitar isso, porque a água é um bem precioso que precisa ser preservado. E esses são os trabalhos que a gente tem iniciado em Santa Rita, né? E tem tido uma repercussão muito positiva. Certo, prefeito, o senhor citou a pandemia, então nós estamos vivendo uma realidade complicada, que é a pandemia, como o senhor citou. Como que é conciliar a saúde e a economia? E quando eu falo em economia, eu abordo principalmente o comércio local, que tem sofrido bastante. É o maior desafio dos atuais gestores, né? A gente tem visto aí que os especialistas estão dizendo que esse é o pior momento para fazer gestão pública. Por quê? A gente, para evitar a circulação de pessoas, principalmente em cidades menores, eu acredito, a restrição do comércio é uma alternativa para que as pessoas não circulem tanto. E a gente fez isso em Santa Rita, com dor no coração, porque a gente sabe que o comércio de Santa Rita precisa ser fomentado, não é um comércio tão forte, é um comércio que passa por dificuldades. E a gente foi até onde a gente conseguiu, né? Até onde a gente conseguiu manter os comércios abertos, tudo funcionando. Eu digo, infelizmente, a gente acabou tendo que restringir as atividades, né? E ontem a gente retomou as atividades de forma gradual, de forma muito responsável, mantendo
as medidas da onda roxa, mas dando uma flexibilizada para que aqueles pequenos que ficaram prejudicados pudessem trabalhar, e a gente está reavaliando essa situação diariamente para a gente acompanhar. A gente tem conseguido baixar o número de casos no município, mas para isso, o número de casos, o número de isolamentos e o número de internações. Mas para isso acontecer, a gente precisa contar com o apoio da população. E a grande maioria da população tem aderido aos nossos pedidos, tem aderido ao nosso projeto, e a gente tem obtido resultados em relação a isso. A gente sabe que o comércio acaba sendo sacrificado, tem alguns setores que muito mais, né? A gente lamenta muito por isso, mas a gente está conseguindo fazer isso de modo equilibrado para que todos possam trabalhar um pouco e oferir renda e pagar as contas ali. Porque, infelizmente, todos os setores, sejam eles públicos, privados, de qualquer natureza, acabou sendo prejudicado de alguma forma, né? E essa estruturação que a gente fez do setor de saúde nosso, de urgência e emergência, fez toda a diferença. Hoje a gente já adquiriu capacetes de elmo, né? Que tem sido usado na Europa e é uma alternativa para evitar a intubação. Houve uma iniciativa popular de uma menina, até queria deixar aqui meus parabéns para ela, a Brenda Chaliene. A Brenda fez uma vaquinha online para adquirir um respirador de boa qualidade para o município, que a gente tem alguns que, infelizmente, eles não são aptos para uso, eles causam uma dificuldade muito grande, os médicos criticam aquele tipo de aparelho. E agora, em parceria com ela, que a gente entrou em contato com as empresas que queriam contribuir com o município, principalmente as mineradoras, gostaria de deixar aqui meu agradecimento à Ju Paraná e à Mineração Café, que fizeram doações expressivas para essa vaquinha, pedido meu e do vice-prefeito, e hoje a gente já tem condições de adquirir o respirador, né, com essa vaquinha que foi disponibilizado por ela. A gente aumentou em 4 profissionais da área de enfermagem. Hoje nós temos o maior corpo técnico dentro do hospital da história de Santa Rita, né? A gente aumentou a equipe de limpeza, a gente convocou as profissionais de limpeza da educação que porventura não estavam trabalhando, né? Ou estavam trabalhando de modo esporádico. E como o nosso pronto atendimento é localizado do lado de uma escola municipal, elas hoje, a cozinha do pronto atendimento municipal é dentro dessa escola. E elas cozinham e a alimentação de uma qualidade muito boa levada para o nosso pronto atendimento. E isso desafogou as nossas profissionais de limpeza, que hoje a gente tem 3, né? Que a gente trabalhava aí com uma no máximo, 1 ou 2, e hoje elas conseguem ter um protocolo de higienização muito melhor do que a gente tinha anteriormente, né? Certo, o senhor citou aí a onda roxa. Qual a sua opinião sobre esse programa do governo de Minas? Olha, respeito muito o trabalho do governador Romeu Zema. Acho que ele tem feito um trabalho muito digno, que causa um desgaste político. A gente vê aí que a situação que o município passou em anos atrás, aí o Zema tem conseguido cumprir com os compromissos dele, dar um respaldo para os prefeitos que infelizmente não estava tendo no governo anterior. E só que todas as decisões que são tomadas durante a pandemia são polêmicas, assim como esse decreto do governador. Porque aqueles estabelecimentos que são considerados essenciais, na maioria das vezes, eles têm um potencial financeiro maior, assim como supermercados, postos de gasolina. Então, infelizmente, por uma questão que eu acho até que foge do controle dele, os pequenos acabam sendo mais prejudicados, né? E quando a gente fala numa pequena flexibilização, é justamente para trazer justiça para aqueles comerciantes que são menores e que dependem daquilo ali, não tem um capital de giro grande para poder se manter mesmo com o comércio fechado. Então acho que foi uma atitude acertada, é o que ele tinha que fazer naquele momento, porque a gente sabe a situação dos leitos de UTI, a situação das internações, mas como toda decisão que a gente toma, a gente acaba recebendo críticas e acaba cometendo alguns erros. E eu acho que essa onda roxa ela acabou prejudicando aqueles que são menores, né? Mas em nenhum momento eu culpo o governador Zema por isso não, porque só quem está à frente do Poder Executivo num momento desse de calamidade pública sabe que qualquer atitude que a gente tomar acaba tendo crítica de algum ponto, né? Certo. Em relação a esses pequenos comerciantes que foram prejudicados, a Prefeitura de Caldas
fez ou vai de Santa Rita, perdão, fez algum projeto ou vai fazer algum projeto em relação a refis para ajudar esses pequenos comerciantes? Sim, nós já autorizamos nosso setor jurídico a enviar para... Esse trabalho do refis já era um projeto nosso anterior, a gente já tinha autorizado e vai calhar agora com a questão da pandemia. Nós temos a concepção de que a gente precisa flexibilizar nesse sentido a questão dos impostos para pagamento parcelado, para que possa adaptar à crise financeira que os pequenos comerciantes ou até os grandes mesmo foram submetidos, né? A gente já autorizou o setor jurídico a enviar para a Câmara de Vereadores um projeto para que possa facilitar com parcelamentos mais longos, inclusive aqueles que acabaram ficando em dívida com o município, para que possam parcelar de uma forma mais ampla, que isso pode ajudar até o próprio município, que acabou tendo uma perca de receita muito grande. Sem dúvida. Porque as pessoas não estão trabalhando, acabam ferindo menos renda e acabam não conseguindo quitar os seus impostos, né, de forma precisa, né? E a gente disponibilizou nosso setor de serviço social, que fica à total disposição desses comerciantes que possam estar indo ali, vão passar para alguma avaliação social, e a gente já autorizou o setor de assistência social a dar todo o respaldo para essas pessoas. Certo, prefeito. Ainda na área da saúde, teve uma aquisição de uma ambulância semi-UTI. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e eu gostaria que o senhor falasse como que o município conseguiu agilizar o atendimento nos postos de saúde. Olha, primeiramente a questão da ambulância é uma ambulância que a gente chama de semi-intensiva, semi-UTI. Ela foi adquirida porque o município ainda não tinha, né? Inclusive com recursos Covid, que foi feito um projeto pela nossa atual secretária de saúde, que era a secretária de saúde do governo anterior, e ela fez esse projeto e a gente conseguiu adquirir essa ambulância, que hoje tem feito praticamente todas as transferências de paciente Covid. A gente tem conseguido, mesmo com as UTIs lotadas, conseguimos transferir os nossos pacientes. E aqueles que têm que permanecer no pronto atendimento, a gente tem dado um atendimento de primeira linha para eles, dentro das condições que a gente tem. Desculpa, qual que é a segunda pergunta que o senhor fez? Eu perguntei sobre quais são as medidas que foram feitas para agilizar o atendimento nos postos de saúde. Isso, eu acho que esse foi o ponto-chave da nossa gestão, né, que teve que ter um planejamento rápido, porque o planejamento nosso era voltar a começar a todo vapor, cuidar de cada setor, tudo, e a pandemia acabou restringindo isso. A gente tinha um prédio ao lado do nosso pronto atendimento, que era a antiga Santa Casa, o antigo hospital de Santa Rita. A gente desocupou aquele espaço e criou um centro de atendimento e teste Covid, né? Hoje os testes eram feitos anteriormente dentro do próprio ponto de atendimento, o que causava ali, entre aspas, uma pequena aglomeração ali de pessoas, tanto aquelas que estavam acompanhando os entes que estavam internados, né, e as próprias pessoas que vinham ali atrás de atendimento, e as pessoas que iam passar por teste, às vezes, para receber alta. E a maioria das vezes, essas pessoas podem testar negativo, né, estava só cumprindo isolamento. Então, a gente tirou essas pessoas desse local e hoje os testes são realizados nesse local e apartado. O que estava acontecendo? Por conta desse calor intenso, as pessoas estavam procurando ficar dentro dos centros de atendimento dos PSFs nossos. A gente alugou tendas e disponibilizou cadeiras para que as pessoas possam ficar fora do pronto atendimento, esperando na sombra, com água disponível, tudo, para que senão a aglomeração que a gente está lutando acaba acontecendo dentro dos centros de saúde. Dentro dos próprios centros de saúde. E essa estruturação que a gente fez para o pronto atendimento, que hoje está consumindo 20 vezes mais insumos do que consumia no ano passado, por exemplo, hoje o que a gente gastava mês de oxigênio, de cilindros de oxigênio, a gente gasta num dia. Então a gente estava preparado para isso, fez um planejamento muito bacana e tem sido, inclusive, elogiado pelos centros de saúde de Poços de Caldas, que todas as vezes que a gente entra em contato, eles dizem que estão acompanhando o nosso trabalho e que esse trabalho que a gente tem realizado é um trabalho de excelência. Certo, prefeito. Agora falando sobre a área da segurança, a gente sabe que a zona rural das nossas cidades aqui, nas cidades vizinhas, é extensa, como o senhor disse. Eu vi que o senhor solicitou a destinação de um delegado titular para atuar em Santa Rita. Quais outras medidas o senhor tem tomado?
Olha, a segurança pública é prioridade para nós. A gente sabe que a segurança pública hoje, a Polícia Militar é gerida pelo Estado, mas dentro das limitações que a gente tem, da influência que a gente consegue ter na questão de segurança pública, quando a gente assumiu, existe um aparelho que lá em 2012 a gente chamava de 190 móvel. O que acontece? Para a gente poder ter um policial a mais na rua, existe um aparelho que hoje a gente chama de pináculo, que quando você liga no 190, ele direciona a ligação do 190 para o celular dentro da viatura da polícia. E esse aparelho estava queimado há algum tempo. E a polícia estava sem. Então o que acontecia? A gente tinha um policial a menos na rua. Assim que a gente entrou, como a gente não estava conseguindo, através de licitação, tudo, eu e o vice-prefeito, do bolso, a gente comprou esse aparelho para a polícia, instalou lá para a Polícia Militar. A gente já pediu para o nosso deputado federal, o Emidim Madeira, ele já disponibilizou para a gente uma viatura de patrulha rural, que hoje a polícia tem feito vigília na zona rural para inibir os furtos de gado, isso, que é muito rotineiro na nossa região. E Santa Rita de Caldas estava há algum tempo sem um delegado titular. E a gente fez diversas requisições nesse sentido, inclusive foi a Belo Horizonte, e hoje a gente tem um delegado titular na nossa cidade, né, que está atuando lá. Certo, eu vi também tem um projeto sobre luz de LED, né, prefeito? Um projeto assim inovador, né, na nossa região, porque o que acontece hoje, as cidades precisam passar por esse crivo aí das cidades inteligentes. Hoje uma gestão moderna é uma cidade que acompanha as inovações. Precisa evoluir, né? Com certeza, ela precisa acompanhar essas evoluções. E eu sempre acreditei nisso, de que algumas atitudes precisam ser tomadas de modo regional. E a gente, através de um consórcio, que inclusive tem sede aqui em Andradas, através do presidente Alexandre, prefeito de Ibitura, a gente resolveu implantar nas nossas cidades um programa de parceria público-privado. E o nosso primeiro projeto de parceria público-privada vai ser exatamente essa. A gente vai fazer uma parceria com uma empresa e essa empresa vai, no prazo de 1 ano, colocar todos os pontos de iluminação da cidade, inclusive em locais específicos, como iluminação cênica, né? Tais como prefeituras, igrejas, vão ter aquela iluminação bacana e cinematográfica, igual tem nas igrejas, por exemplo, de Poços e Pouso Alegre. E num período bem curto, caso a gente finalize essa parceria, a cidade de Santa Rita inteira, todos os pontos de iluminação, tanto da cidade quanto dos distritos, vão ter iluminação extremamente moderna e de LED, né? Inclusive a manutenção vai ser feita por conta dessa empresa. E isso é um investimento também para a segurança pública, que agora foi instalado, o Poder Judiciário doou para o município uns valores para a Polícia Militar, e foram instaladas muitas câmeras, inclusive com parceria do comércio, né? Diversas câmeras, e o trabalho dessas câmeras acaba às vezes ficando dificultoso pela falta de iluminação. Com a colocação dessas lâmpadas de LED, esse problema deixa de existir, né? Uma cidade muito moderna, uma cidade iluminada e uma cidade segura, né? Sem dúvida, é um ganho muito grande para o município, né, prefeito? Espetacular, né? Que fugia a realidade da gente há poucos anos atrás. Sem dúvidas. Prefeito, falando agora sobre educação, que foi uma das áreas mais atingidas pela pandemia, quais foram as medidas e as formas que o município tem trabalhado para minimizar esse impacto? Olha, eu posso dizer para você assim que depois da saúde, o maior impacto que nós tivemos foi na questão da educação, né? E a nossa secretária de Educação, a Joelma, tem feito um trabalho, ela é especialista em formação de professores, né? E os professores acabaram tendo que se adaptar, né? Hoje todas as atividades diárias, eu sei disso, porque eu vejo isso dentro da minha própria casa. As minhas filhas recebem atividades de modo online todos os dias, e no fim da tarde elas têm que enviar a tarefa para avaliação. E assim, eu venho aqui em defesa dos professores de dizer que algumas pessoas dizem que os professores estão parados há 1 ano e meio. Isso não é uma verdade. Os professores tiveram que se reinventar, né? Porque hoje eles estão cumprindo todo o conteúdo que precisa ser cumprido de modo online, né? E a gente tem dado todo o respaldo.
através da nossa secretária de Educação, fez uma recepção muito bacana para os professores, né? E a gente tem acompanhado. Assim que tiver a possibilidade da volta às aulas de modo presencial, seguro e bacana, a gente pretende já retomar, mas os trabalhos que estão sendo feitos online pelas professoras, através de WhatsApp, através de plataformas digitais, tem sido um trabalho que não tem deixado a desejar em nada no plano presencial, né? O senhor citou aí os professores e os alunos, prefeito? Olha, os alunos têm sido um desafio, principalmente para os pais, né? Que para eles também foi algo novo, né? Algo novo e assim, porque hoje a família típica aí brasileira, geralmente as duas pessoas da casa trabalham, né? Então tem sido um desafio para os pais assim gigante, né? Essa volta às aulas aí, ela precisa ser analisada, a gente precisa criar de forma bem bacana um projeto de retomada, porque infelizmente o ensino tem sido deficitário, nós temos que ver isso. Os professores estão fazendo a parte dele, conforme eu já disse, mas essa absorção e concentração das crianças numa tela de computador é muito difícil, né? Então tem sido um desafio que eu costumo dizer que essa pandemia vai prejudicar em todos os sentidos. Vai prejudicar o setor de esporte, que já está prejudicando, vai prejudicar o setor de turismo, que já está prejudicando, prejudicar e muito a questão de educação, né? Essas crianças vão pagar um preço por futuro, por esse tempo que estão ficando com o ensino, que estão tendo que se adaptar a esse ensino, que não foi esse ensino que elas foram treinadas. Então todos os setores vão ser prejudicados, e principalmente os alunos, né? Que aquele convívio no ambiente escolar ele é muito importante para diversas áreas, para o desenvolvimento psicológico do aluno, o convívio social, e isso foi extremamente prejudicado pela pandemia, né? Sem dúvidas. Prefeito, na questão de geração de emprego, quais foram as ações nesse sentido? Que foi Olha, a gente... Que é outra esfera aí que foi bastante atingida pela pandemia também, muito, né? Muito mesmo. A gente, durante a campanha, aproveitou esse tempo que a gente teve, porque a gente, nas cidades pequenas, tem esse costume de visitar todas as casas, e uma das principais reivindicações que a gente teve foi a questão do emprego, geração de emprego e renda. No início do ano, a gente começou uma força-tarefa muito grande, eu e o vice-prefeito, de visitar empresas, de adquirir um local para que as empresas pudessem se instalar e a gente pudesse oferecer isso para as empresas, né? Visitamos setores industriais em Belo Horizonte para tentar fomentar. Aí, infelizmente, veio a tal da segunda onda da pandemia. As empresas deixaram de receber a gente e algumas entraram até em crise. Aquelas que queriam expandir o negócio acabaram tendo que reduzir a questão de funcionalismo. Então, como Santa Rita não tinha nada mesmo, literalmente nada, construído em relação à geração de emprego, a gente já colocou como meta para a nossa gestão para fomentar o comércio local. A gente criar iniciativas dentro do comércio local para, nesse momento de crise, apesar da gente estar de olho nessas novas empresas, ter feito os cadastros em Belo Horizonte, que nunca havia sido feito, dos locais que o município tem disponível, para que uma empresa que tenha vontade de investir em Minas, para que elas saibam que Santa Rita tem local disponível, tem água boa, tem luz, tem clima bom para isso, tem mão de obra disponível, né? Através do nosso polo, a gente já fez parcerias para cursos profissionalizantes, para a gente poder oferecer para a empresa e mostrar para as empresas que Santa Rita é um local atrativo. Eu costumo dizer que na questão de geração de emprego a gente tem que pensar com a cabeça do empresário e não com a cabeça de prefeito ou político. Porque o empresário tem que olhar para a tua cidade e sentir que ali é um local ter confiança, de né? confiança para ele expandir o negócio dele, né? Então essa capacitação da mão de obra que é feita, que vai começar a ser feita através do polo, esse cadastro dos espaços físicos que a gente tem, já é um grande passo que, infelizmente, mais uma vez eu friso, podia estar muito mais adiantado. Pode olhar nas nossas redes sociais, a gente visitou diversas empresas, né? A gente chegou, inclusive, a cogitar a parceria com uma empresa de Ouro Fino para, no primeiro momento, buscar mão de obra em Santa Rita de Caldas para trabalhar em Ouro Fino. E depois as pessoas continuariam morando em Santa Rita, mas iam e voltavam todos os dias para prestar serviço em Ouro Fino. Mas, infelizmente, essa segunda onda ela acabou com diversos projetos, até a nossa ida em Belo Horizonte, Brasília, para costurar acordos políticos, emendas, essas coisas, acabou sendo prejudicado, porque os lugares estão fechados, né? E está restrito a circulação de pessoas nas capitais também, né? Certo, prefeito. Para a gente encerrar,
o que a população de Santa Rita de Caldas pode esperar do seu governo nos próximos meses? Olha, pode esperar muito trabalho. A gente está reestruturando todos os setores. A gente tinha graves problemas e continua tendo graves problemas administrativos em Santa Rita. Nós temos um passivo trabalhista que pode chegar a 4 milhões de reais e nós precisamos resolver. A gente já colocou isso como prioridade para resolver. Temos precatórios trabalhistas aí que podem aniquilar qualquer orçamento do município. A gente já está contratando uma equipe para ajudar a gente nessa a resolver essas questões. E a gente tem trabalhado e a gente vai continuar trabalhando. Tem feito um trabalho bacana na zona rural. A gente tem projetos muito sólidos para poder, quando a gente puder retomar os trabalhos, né? Tem projeto muito sólido para fazer Santa Rita evoluir, para fazer Santa Rita crescer e usar aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso turismo religioso, que é a nossa zona rural, que hoje nós somos um município predominantemente rural, né? Aprendemos muito com essa pandemia, que nós temos uma saúde que precisa melhorar muito e para isso a gente está fazendo investimentos não para combater a pandemia, mas pensando no pós-pandemia também, adquirindo aparelhos de qualidades e modernos para que possam ser utilizados para depois da pandemia, né? A gente está completando aí quase 100 dias de governo, a gente já conseguiu observar o trabalho de cada secretário e, se necessário for, mudanças vão ser feitas porque o nosso interesse não é manter o ego nosso, não, é prestar um bom serviço para a população. E a população pode esperar. Nós fizemos uma única visita em Belo Horizonte com cunho de captar recursos e a gente voltou com recursos em torno de 800 mil reais, que podem chegar até 1 milhão de reais, que a gente vai anunciar agora, sabe? Já vamos anunciar aí daqui uns dias, investimentos de deputado estadual, de deputado federal. E mesmo em meio à crise, a gente tem conseguido muita coisa boa para o município. Vamos retomar obras que estão paralisadas no município, a gente já está trabalhando nisso. E pode a população ter certeza que num futuro bem próximo a gente já vai ter notícias muito boas para apresentar para eles. Tá certo, prefeito. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua gestão e boa sorte lá em Santa Rita de Caldas. Eu que agradeço vocês, obrigado pelo espaço. Esse espaço aqui ele é essencial, porque a população precisa ter, acima de tudo, o acesso a tudo que acontece dentro da gestão. E essa transparência é bom para a população e é bom para a gente também, que mostra que a gente está fazendo um trabalho limpo, honesto e transparente. Tá certo, obrigado, prefeito. No próximo bloco você vai conferir. Em Ouro Fino, o calçadão da rua 13 de Maio recebe nova iluminação. E tem ainda profissionais da educação de Aguaí, São João da Boa Vista e Águas da Prata são vacinados nesta segunda-feira. E a gente traz ainda os números atualizados do boletim Covid-19. Em Santa Rita de Caldas faz 22 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 24. A gente traz essas e outras informações logo após os comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h48. Vinícola! Vinícola! Onze horas e 48 minutos. Olha, planejar um futuro mais tranquilo. Sim, olha, Sicredi, é isso mesmo, olha, com a poupança do Sicredi, você tem a certeza de que seu dinheiro vai render muito mais, viu? Pois lá você ganha uma rentabilidade extra com a distribuição de resultados. Sicredi, gente que coopera e cresce. Participe da promoção 40 anos juntos Sicredi. Une estados, integralize R$100 em cota capital e você irá concorrer a mais de 1 milhão em prêmios. Você não vai ficar fora dessa, vai? Olha, Sicredi, gente que coopera, cresce. 900 kHz.
Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731-3495. 900 kHz. E agora eu falo também para você do Chá Acabe. Olha, este comunicado é para você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal, azia e a má digestão te perseguem. Olha, então pare de sofrer. Comece a tomar agora mesmo, urgentemente, o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlcera, cólicas estomacais, também cólicas intestinais, infecções intestinais. O Chá Acabe ainda ajuda a controlar sua pressão arterial, reduzindo seu colesterol e também a diabetes. O concentrado Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia no tratamento da gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe é composto com as melhores ervas medicinais e é 100% natural e por isso é muito bom. Mas atenção, o verdadeiro Chá Acabe só é encontrado nas farmácias ou lojas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Chá Acabe. ZYL 338, 900 kHz. Rádio Andradas Limitada. Vinícola AM. Sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199. Andradas, sul de Minas. Emissora da organização Vicente Salles. 11h52. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta com o seu Jornal da Cidade. Vamos com as notícias da região. Os municípios de Aguaí, São João da Boa Vista e Águas da Prata vacinaram os profissionais da educação nesta segunda-feira. A imunização foi destinada aos servidores acima de 47 anos, cadastrado no site Vacina Já, e que tenham recebido a confirmação do sistema com código no e-mail. Pois é, os municípios como Caconde, Casa Branca, Mococa, Mojimirim e Mogi Guaçu também já realizaram a vacinação que ocorreu no último sábado. Em Ouro Fino, o calçadão da Rua 13 de Maio recebeu nova iluminação. Além do paisagismo modernizado, a Rua 13 de Maio recebeu recentemente também a instalação de 10 pares de luminárias de LED, que além de proporcionar mais beleza ao local, trazem também mais segurança à população. A Prefeitura de Ouro Fino continua trabalhando na finalização do novo calçadão da Rua 13 de Maio. Além do paisagismo modernizado, a Rua 13 de Maio, mais especificamente a obra do calçadão, recebeu recentemente a instalação de 10 pares de luminárias de LED, que além de proporcionar mais beleza ao local, trazem também mais segurança à população. Segundo comentários do prefeito Henrique Wolff, com a obra do calçadão, espera-se que em um futuro próximo possa atrair um volume maior de pessoas ao centro da cidade, estando todos empenhados em vacinar a população e, assim que feito, as vidas e as rotinas poderão voltar ao habitual. Dessa forma, a iluminação de LED, além de contribuir com a própria beleza do calçadão, se faz necessário também para que ocorra um aumento na segurança de todos que transitam por ali. Para finalizar o serviço, estão sendo concluídas as montagens dos pergolados, que ficarão prontos nos próximos dias.
Notícias policiais. Vamos ao giro policial. A unidade básica de saúde do bairro São Jorge, em Poços de Caldas, teve a fiação furtada. Funcionários da UBS chegaram para trabalhar nesta segunda-feira e notaram que a fiação havia sido furtada. O crime resultou na perda de todas as vacinas de rotina. Pois é, que notícia triste, hein, Francisco? Ainda segundo os servidores, não havia sinais de arrombamento. A suspeita de que os criminosos tenham entrado pela lateral da unidade. A UBS não estava realizando aplicações de vacina contra a Covid-19, mas sim as de rotina. E nessa segunda-feira seria iniciada a aplicação de imunização contra a gripe. As doses chegaram nessa manhã, mas foram devolvidas, pois, devido ao crime, não há condições de realizar o atendimento. Jornal da Cidade. E começou a valer ontem as novas regras do Código Brasileiro de Trânsito. E a mudança tem gerado certas dúvidas nos condutores. E com as novas regras, crianças com até 10 anos só podem ser transportadas em cadeirinhas. E você irá acompanhar aí na reportagem. Lugar de criança no carro é onde? Até o dia 11 de abril deste ano, a Manuela Holanda, de 7 anos, não usava cadeirinha, mas sentava no banco traseiro com cinto de segurança, como permitia o antigo Código de Trânsito Brasileiro. Quando eu tento dormir na cadeirinha, fica balançando e eu não consigo dormir. E porque eu já estou um pouco grandinha. Mas a partir desta semana, Manuela e todas as crianças com menos de 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m de altura só podem ser transportadas em cadeirinhas específicas também no banco de trás do carro. O pai da Manuela, o professor Aparecido Alves, não concorda com a novidade e acha que uma criança maior pode ficar segura com o cinto e sem cadeirinha no banco de trás do carro. Sendo que a minha condução da minha filha me sente extremamente seguro em relação a ela estando no banco de trás e com cinto de segurança. O doutor em segurança no trânsito, David Duarte, explica que não é bem assim. Sem dispositivo de segurança, o peso da criança fica maior e as consequências em caso de acidente são mais graves. Por exemplo, uma criança tenha 10 quilos, se esse carro tiver uma colisão a 50 km por hora, criança lá, de 10 quilos, vai pesar 35 vezes mais, ou seja, 350 quilos. Se ela não estiver bem acomodada, ela vai ter lesões sérias ou até morrer, e além de machucar outras pessoas no interior do veículo. Desrespeitar a nova regra da cadeirinha significa infração gravíssima e 7 pontos na carteira de motorista. E ainda tem o pagamento da multa de cerca de R$300. Ayana, Vitor. Jornalismo Vinícola AM. Nova rodada do auxílio emergencial faz nesta terça-feira o primeiro pagamento para mais de 2 milhões de beneficiários do programa nascidos em abril. O pagamento estará disponível no aplicativo Caixa Tem e pode ser utilizado para pagamentos de boletos e compras de alimentos. O saque do benefício só poderá ser realizado no dia 12 de maio. Os beneficiários do Bolsa Família que vão receber o auxílio só começarão a receber na próxima sexta-feira. E no próximo bloco, Receita Federal apreende R$100 mil em eletrônicos em Poços de Caldas e Pouso Alegre. E a gente traz também os números atualizados do boletim da Covid-19 em Andradas. Em São João da Boa Vista faz mínima de 19 graus e máxima de 31 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h59. Vinícola! Vinícola!
Em Minas, a cultura transforma a vida de milhares de pessoas. Gente que vive da cultura e gente que não vive sem ela. Palcos, danças, shows, museus, cinema, literatura e arte. Hoje, a CEMIG é a maior incentivadora da cultura mineira. Conheça a programação cultural incentivada em cemig.com.br ou acompanhe nossas redes sociais. Cultura, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Vinícola M. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 35-3731-5000 ou 99909-0036. Vinícola AM. E agora nós vamos falar para você da pomada negra, é isso mesmo. Olha, preste bem atenção para este comunicado, para você que sofre com as dores do dia a dia, é isso mesmo. A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil, que acaba de chegar nas melhores farmácias da nossa cidade, é isso mesmo, hein? E também, olha, também chega de você tem que parar de sofrer, viu? Pare de sofrer com as dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Você utilizando a verdadeira pomada negra, olha, o alívio é imediato. Também você que sofre de artrite, artrose, bursite, reumatismo, dores na coluna, compre já a sua pomada negra. Vamos também falar para você, olha, que tem dores, você tem dores aí inflamações nas articulações por conta de dengue, zika vírus, também o chikungunya. Passe a pomada negra e o problema será resolvido, é isso mesmo. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida nas farmácias, casas de produtos naturais e tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Minas Gerais, oh Minas Gerais, quem ouve a vinícola não esquece jamais o som das Gerais. Vinícola 900. Vinícola 12 horas e 3 minutos. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e a Receita Federal realizou no último final de semana uma operação de fiscalização em 2 centros de distribuição de plataforma de comércio online localizados em Pouso Alegre e em Poços de Caldas. Foram apreendidos eletrônicos, celulares e o valor total das apreensões está avaliado em aproximadamente R$100 mil. Pois é, os produtos de origem estrangeira não estavam acompanhados de nota fiscal, o que configura o crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal, ou seja, não houve o pagamento do imposto devido pela entrada da mercadoria estrangeira no país. A pena prevista é de reclusão, que pode ser de 1
há 4 anos. O objetivo dessas operações é evitar a circulação em território nacional de produtos potencialmente nocivos à saúde e também ao meio ambiente, e também inibir a prática de crimes que geram aí desemprego, sonegação de impostos e também a concorrência desleal à indústria e também ao comércio. Os remetentes das mercadorias são intimados a apresentar a documentação para que comprove o regular pagamento dos impostos e a origem das mercadorias. E caso não apresentem, será dada a pena de perdimento das mercadorias. Os destinatários são avisados sobre a retenção das mercadorias e também orientados a entrar em contato com os vendedores. E essa operação de fiscalização é contínua. Sempre que há suspeita de importação irregular, a Receita Federal comparece aos centros de distribuição e às transportadoras e às unidades dos Correios para analisar as cargas e verificar se as mercadorias de origem estrangeira estão sendo regularmente importadas. Jornal da Cidade. Há 35 anos, levando até você a informação com credibilidade. E vamos ao boletim da Covid. Andradas registrou mais 9 casos de Covid-19, de acordo com o boletim divulgado nesta terça-feira, referente ao dia 12. O número de pacientes internados voltou a subir. São 2 pacientes na UTI e 10 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. O número de monitorados é de 272. O município registrou mais 3 óbitos e tem mais uma morte em investigação. Com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 2.336 casos positivos confirmados e 2.175 pacientes considerados já recuperados. Notícias. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Torcedor amigo, um abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta terça-feira, hoje 13 de abril de 2021, para falar de esportes e destacando primeiro aqui a Libertadores da América, né? Já que está definida aí a tabela de jogos da fase de grupos da Copa Libertadores 2021, né? 5 representantes brasileiros vão estrear fora de casa, é isso mesmo. Internacional, Flamengo e São Paulo estreiam na próxima terça-feira, dia 20. Na quarta-feira é a vez do Atlético Mineiro e Palmeiras. E na quinta-feira quem joga é o Fluminense. Santos e Grêmio ainda estão aí na fase preliminar, né, nesta semana. Dia 20, o primeiro a estrear na fase de grupos é o Internacional, que logo de cara vai enfrentar a altitude de La Paz na visita ao Always Red da Bolívia, no estádio Hernández Siles. No mesmo horário, o Santos pode receber o Barcelona do Equador, mas apenas se confirmar aí a classificação sobre o San Lorenzo na fase preliminar, né? Jogo que acontece hoje, o jogo de volta, o Santos recebendo aí o San Lorenzo. Ainda na terça, dia 20, só que às 21 horas, horário de Brasília, o Flamengo visita o Vélez Sarsfield da Argentina no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, enquanto o São Paulo vai ao Estádio Nacional de Lima enfrentar o Sporting Cristal do Peru. Na quarta-feira, dia 21, o Atlético Mineiro encara o Deportivo Laguaira, na Venezuela, no Estádio Olímpico Universitário, em Caracas. Já o Palmeiras visita o Universitário do Peru, no Estádio Monumental U, em Lima. Por fim, na quinta, dia 22, o Fluminense estreia no Maracanã contra o River Plate da Argentina. Então, as estreias, né? Dos brasileiros na Libertadores. Veja só, tá aqui dia 20, né? O Internacional estreia contra o Always Red, né? Dia 20 também, o vencedor do grupo 4 vai enfrentar o Barcelona. No dia 20 também, 21h30, Vélez Sarsfield e Flamengo. Às 21h30 também tem Sporting Cristal do Peru e São Paulo. Dia 21, 19 horas, Deportivo Laguaira, da Venezuela, enfrentando o Atlético Mineiro.
dia 21, às 21 horas, Universitário do Peru pegando o Palmeiras. Também às 21 horas, o vencedor do Grupo 2 contra o Defensa e Justiça da Argentina. E o Fluminense, dia 22, vai pegar o River Plate da Argentina. Santos e São Lourenço ainda disputam a vaga no G4, né, partida que acontece hoje. E o Grêmio e Del Valle do Equador disputam a vaga no G2. Então tá aí, Santos no G4 e o Grêmio no G2, né? Pelo grupo A nós temos o Universitário enfrentando o Palmeiras, depois o Palmeiras recebe o vencedor, né, do G2, que seria no caso aí o Grêmio, né, se o Grêmio passar. Depois o Palmeiras vai até a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça, depois o Grêmio, se vencer, pega o Palmeiras lá na Arena Grêmio. Depois o Palmeiras recebe o Defensa e Justiça e encerra também jogando em casa contra o Universitário do Peru. Já no grupo B, o Always Ready enfrenta o Internacional. No dia 27 o Internacional recebe o Deportivo Táchira, depois recebe o Olímpia, aí joga fora duas vezes, né? Contra o Deportivo Táchira na Venezuela e contra o Olímpia no Paraguai. E encerra sua participação aqui no Brasil, né? Lá no Beira-Rio contra o Always Ready. No grupo D, o Fluminense estreia dia 22 contra o River Plate na Argentina, depois ele viaja para a Colômbia, onde vai enfrentar o Santa Fé. Aí no grupo 3, né, o vencedor do grupo 3 vai pegar o Fluminense. Olha só, o Fluminense vai jogar 3 partidas fora de casa, né? E depois recebe, aliás, 2 partidas fora de casa. Depois recebe o Santa Fé da Colômbia e o vencedor do grupo 3, que no caso será o Bolívar da Bolívia ou o Júnior Barranquilla da Colômbia. E encerra aí, né, a sua participação jogando na Argentina contra o River Plate. No grupo E, nós temos o São Paulo, que estreia fora, lá no Peru, contra o Sporting Cristal, depois recebe o Rentistas, né, do Uruguai, depois vai até a Argentina enfrentar o Racing, aí vai para o Uruguai enfrentar o Rentistas e encerra em casa com 2 partidas, a primeira contra o Racing e a segunda contra o Sporting Cristal. No grupo G, o Flamengo joga fora a primeira contra o Vélez Sarsfield, depois recebe o Unión La Calera do Chile, depois joga fora contra a LDU, aí fora mais uma vez lá no Chile contra o Unión La Calera, depois encerra em casa com 2 partidas, recebendo a LDU e o Vélez Sarsfield. Já no grupo H, o Atlético Mineiro, que faz a estreia fora, lá na Venezuela, contra o Deportivo Laguaira, aí joga 2 vezes em casa, né, contra o América de Cali e o Cerro Porteño do Paraguai. Aí vai para a Colômbia enfrentar o América e depois o Paraguai enfrentar o Cerro e encerra sua participação jogando no Mineirão contra o Deportivo Laguaira. Tá aí então, né, Libertadores da América para você. E agora, uma notícia aqui, né, que deixa a gente satisfeito e um pouco triste, né? Você lembra do Regis Pitbull, ex-Corinthians, ex-Rio Branco, né? Quantas alegrias Regis Pitbull trouxe pra gente. Milton Neves publicou no seu perfil nas redes sociais sobre a internação do ex-jogador Regis Pitbull em uma clínica de reabilitação. Segundo o jornalista, o ex-Corinthians teria relutado no primeiro momento, porém, resolveu ficar no local para lutar contra o vício em drogas. Graças a Casagrande, bondoso Reinaldo Henrique Moreira e ao Marcelo Gomes da ESPN, o Regis Pitbull está internado em sua luta contra as drogas. Do lado dele, o dono da clínica que abriga o ex-jogador da Ponte e Corinthians inicialmente não queria ficar, né? Mas está ficando. Torçamos, escreveu Milton Neves. A informação também foi confirmada por Walter Casagrande e disse: estou torcendo muito pelo Regis porque sei bem da qualidade inicial de um tratamento dentro de uma clínica internado e assim que puder vou visitá-lo, disse o ex-jogador e comentarista. A luta de Regis Pitbull contra as drogas já teve inúmeros capítulos, né? Em 2011, por exemplo, em entrevista para o UOL, Regis Pitbull contou que teria vencido a guerra contra o crack e pensava até mesmo em voltar aos gramados. Depois disso, em 2019, em um especial do UOL,
O ex-atleta comentou sobre o vício e falou sobre a batalha que viveu por conta do uso excessivo de drogas. Uma judiação, né? Judiação mesmo, e a gente torce aí. Quem não se lembra do Regis Pitbull, quantos gols no Rio Branco, quanta alegria ele trouxe para nós aqui, né? E para torcedores das equipes pelas quais ele passou. E a gente fica aqui na torcida para que o Regis Pitbull se recupere dessa vez, né? Já esteve internado aí por várias vezes, fugiu de algumas clínicas, mas agora vamos ver aí, né? Deus abençoe o Regis Pitbull e que ele saia dessa, tá certo? Então tá aí, torcedor, essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? Utilidade pública. Oferecimento Construcor. Atenção, vai construir ou reformar, quer qualidade em todos os itens, com preço especial, ótimas condições de pagamento, com entrega em Andradas e toda a região? Procure em Construcor. O que você precisa da base ao acabamento, com atendimento que faz a diferença. Construcor, Rua Fernando Avelino Andrade 48, telefone 3731-1140 em Andradas. Foram encontrados documentos perdidos no nome de Everaldo Donizete da Silva. É uma CNH. Se você conhece o Everaldo, pede para ele passar aqui na Rádio Vinícola e pegar o seu documento. Foram encontrados também documentos de Emily de Oliveira Cavalari. Foi encontrado o seu título de eleitor. Está aqui na Rádio Vinícola. Pode passar aqui também e pegar. E também foi encontrado, aliás, o Rodrigo Cândido dos Santos. Ele perdeu todos os seus documentos, né? Documentos de identidade, né? Portanto, lá no centro. Quem encontrou pode deixar aqui também na Rádio Vinícola. Você ouviu Utilidade Pública. Oferecimento Construcor. Materiais de construção. Rua Fernando Avelino Andrade, 48. Telefone 3731-1140, Andradas. E a gente vai ficando por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e eu te espero amanhã às 11 horas da manhã. Tchau! Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-Geral de Jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Há 35 anos levando até você a informação com credibilidade.